Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E antes de mais nada, nos curtam, se inscrevam no nosso canal e mandem sugestões sobre os próximos programas. A sua opinião é muito importante. E hoje nós iremos falar sobre um assunto super interessante: organização de pequenos, de médios, de grandes eventos. E convidei o maior especialista do mercado, simplesmente P.O. Seja bem-vindo, P.O. O maior é porque eu tenho 1,90, tá? Então, obrigado pelo convite, né? Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar nesse setor, que é um setor apaixonante, né? Pelos últimos 20 anos. E tem muita coisa em comum que a gente pode falar. Você falou dos diversos tipos de evento, né? As pessoas sempre acham que os eventos têm diferenças entre si por causa do tamanho. Mas na essência não tem. Na essência eles são muito semelhantes. Então eu que já trabalhei com evento corporativo, evento de entretenimento, feiras de negócio, todo mundo fala, nossa, um não tem nada a ver com o outro. Mas na realidade é tudo igual. Então conta tudo pra gente, que hoje aqui o Insegurança é teu, para falar sobre todas as dicas de segurança nos eventos. Então, o que eu acho que uma coisa que ficou assim como aprendizado, se é que podemos dizer assim, durante a pandemia, que foi uma área que parou completamente, né? Sim, foi horrível, né? O presencial. Foi que daí todo mundo começou, eu faço a brincadeira, todo mundo aprendeu a usar o Zoom, né? Durante a pandemia. Quem nunca participou de uma live durante a pandemia? Então você vê que esse lado dos eventos serem híbridos, né? Ou seja, ter uma parte presencial e uma parte digital, vamos chamar assim, eu acho que isso ficou como um aprendizado. Se antes da pandemia não existia tanta força em relação a isso, é mais por culpa de quem organizava o evento e não por culpa da tecnologia. Porque a tecnologia já existia. Né? O Zoom foi inventado em 2011, bem antes da pandemia. Eu uso o Zoom só como exemplo, tá? Mas então esse ficou um aprendizado. Você, quando organiza eventos, você tem que ter duas mentalidades hoje. A mentalidade do presencial, ou face-to-face, como a gente fala, e a mentalidade do digital, que é o formato híbrido, à distância. Vários nomes, mas as ideias são as mesmas. Então, se você pensar do ponto de vista de insegurança dos eventos, antigamente as pessoas estavam pensando somente em segurança física. Acesso, alvarás, coisas que eram relacionadas à parte física dos eventos. Agora, com o lado híbrido, do ponto de vista de segurança, duplicou a preocupação. Porque você, além das preocupações que você já tinha físicas, você está entrando em todo um mundo digital, que a maioria das pessoas que organizam eventos, não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas que organizam eventos, não estavam muito próximas ou muito com vontade de fazer a coisa acontecer. Durante a pandemia foi um aprendizado forçado. Então você vê hoje que do ponto de vista da insegurança física, as coisas continuam como sempre foram. Você ir a um evento e ele não ter o alvará de licenciamento, ou seja, ser um evento pirata aos olhos do governo. Um evento que não tenha o alvará dos bombeiros e, portanto, você está correndo o risco dele pegar fogo e as rotas de fuga não foram planejadas como elas deveriam ser. O acesso das pessoas não ser controlado e qualquer um poder entrar. Enfim, uma série de inseguranças que as pessoas já tinham uma certa história, horas de voo que eu falo para enfrentar esses problemas. Mas a partir de agora, que esse mesmo evento presencial tem uma parcela dela acontecendo online, as preocupações se ampliam exponencialmente. Que tipo de preocupações? Porque primeiro você tem leis gerais de proteção de dados, que um evento nunca não é uma pessoa, certo? O evento é um reflexo do DNA do ser humano, nós somos gregários, a gente vive em sociedade, o ser humano é um ser coletivo, então os eventos são um reflexo do que nós somos. Se nós fôssemos onças, cada uma moraria num pedaço da selva, porque quanto mais gente tiver aqui, menos comida eu vou conseguir. Não é o nosso caso. Eu, por exemplo, moro numa cidade de São Paulo, a explicação para a gente morar numa grande cidade é exatamente você ter a coletividade, as oportunidades que estão aqui. Isso que explica os seres humanos serem gregários, que é a palavra que eu falo. Então você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que você vai ter um montão de gente, você vai ter que proteger esses dados. Não necessariamente as pessoas tinham esse know-how antes da pandemia, certo? E depois disso surge uma série de outros, como é que eu posso dizer, incidentes que podem acontecer
como invasões, de você perder o controle daquele sinal para aquele grupo de pessoas, né? Isso acontecia muito no comecinho da pandemia, né? Sim, ou você ir até para o lado do deepfake, né? Que o que você vai estar vendo no online não reflete aquilo que está acontecendo no presencial. Alguma coisa entrou e gerou alguma imagem ou algum som que não é o som real. Então, é assustador, porque o nível de insegurança do ponto de vista para quem organiza eventos agora é duplicado. E como eu falei, existe toda uma parte híbrida, digital, virtual, o nome que a gente quiser dar, que ainda não tem uma, como é que eu posso dizer, não só a regulamentação, mas também não é uma coisa que você consegue ligar em uma faculdade, eu quero fazer um curso de segurança em eventos virtual. Não existe isso, né? Então as pessoas, infelizmente, estão tendo que aprender da pior forma possível, que era a marra. E isso pode ser que aconteça algum tipo de problema, né? Eu vou dar um exemplo para você de insegurança na área física, por exemplo. Eu não vou mencionar os nomes, mas quem estiver no setor vai entender o que eu estou falando. Recentemente teve uma feira de negócios aqui em São Paulo, num grande centro de eventos. Tanto a feira quanto o local, tudo de primeira linha, tudo novo, tudo ótimo. Um expositor de primeiríssima linha, né? Primeiríssima linha, altamente especializado no que faz, fez um stand para encontrar aquelas pessoas. Isso é óbvio, vai fazer um stand, ativação, relacionamento e tal. E o que aconteceu com o stand, neste caso que eu estou te falando? O stand caiu. Graças a Deus não caiu, machucou as pessoas, mas foram rapidamente medicadas e não tiveram uma consequência física muito grande, mas vamos dizer, do ponto de vista do setor, e eu que sou representante do setor, porque eu sou o diretor executivo da Associação das Empresas que Organizam Eventos, então esse é um assunto que está no meu dia a dia, porque teoricamente os associados da associação estavam envolvidos na organização. Então, quando você vê que cai um evento, a primeira coisa que você resolve fazer é atender as vítimas, óbvio, né? Depois você começa a tentar entender as causas. Por que isso aconteceu? O que nos levou a fazer com que um stand caia na cabeça de quem está participando de uma feira? É tudo que a gente não quer, né? Nem o local, nem o dono da feira e nem o expositor. Você está se preparando para que a coisa seja perfeita, como a gente está no estúdio, tudo arrumado, com tudo assim. Tem que ser assim, mas caiu. Então você começa a ver a série de problemas que aconteceu especificamente nesse caso. Desde a falta de uma apólice de seguro, desde uma apólice de seguro com valores que não representavam o que poderia acontecer, desde uma transferência de responsabilidades entre a empresa A para B, para C e para D, e naquele momento você fala, bom, mas quem é o responsável? Ah, não fui eu porque eu passei a responsabilidade para ele, que passou para o outro, que passou para o outro. Então eu falo que essa transferência de responsabilidade, na nossa opinião, pelo menos do setor analisando, foi visto como o principal ponto de uma ocorrência como essa. E se você for ver, as organizações, as grandes corporações, os departamentos de compra, eu não sei se eles estão com essa visão de entender essa transferência de responsabilidade. Na realidade, e a verdade que eu vou falar, eles estão comprando o mais barato. E não necessariamente a compra do mais barato implica que você vai ter o mais responsável para que essa transferência de responsabilidade esteja bem clara. Quando tu fala mais barato, eles estão pegando uma apólice menor. Uma apólice menor, ou outro que não fez o seguro, ou outro que contratou. Que nunca ia precisar. Ou outro que ele contratou um stand, um que ofereceu por 10, o que ofereceu por 9, ele fechou por 9. Então é uma sequência de erros que, infelizmente, acaba terminando com um acidente até que não teve seríssimas consequências. Mas assim, então eu falo dessa transferência de responsabilidade, eu estou falando aqui no lado físico, tá? Então aqui você tinha lá um pavilhão, uma feira, um expositor e vamos dizer 50 pessoas, talvez, que tivessem em volta daquele estande. Esse era o universo. Agora você imagina a transferência de responsabilidade no online. Aqui nós estamos falando em 4 empresas, 50 pessoas. No online, o estrago é muito maior. Então, se você não tiver essa percepção de quais são os riscos e aonde você está entrando e com quem você está vendo, se você está, de novo, transferindo responsabilidades,
é exponencial a exposição ao risco que você tem. Sem contar nos grandes shows também, né? Que a gente tem esses shows de música e tal. O pessoal, se acontecer alguma coisa dessa, centenas de... Então, mas o que eu diria é que nos shows ao vivo, não diminuindo o negócio, mas ele tem ali um número de pessoas envolvidas na audiência muito grande. Mas na organização você tem poucas pessoas. Então a transferência de responsabilidade está muito clara. Você tem um dono da venue, você tem um promotor do que está contratando o show e você tem o staff do artista. Você tem 3 que estão de alguma forma trabalhando. Agora você pensa numa grande feira, que é esse caso que eu falei. Você tem uma venue, o recinto, você tem um organizador e você tem 500, 600, 1000 expositores. Então é diferente. Numa feira você tem a exposição ao risco muito maior. O que a gente vê é que talvez um grande show, um grande festival, tenha talvez uma cobertura da mídia maior. Né? Porque hoje deve estar acontecendo umas 10 feiras de negócio aqui em São Paulo. Mas a mídia não cobre, e não né? sai em lugar nenhum. Mas se estiver acontecendo um show, estão todos lá. Então ali talvez tenha uma visibilidade maior do que as feiras. Mas eu acho que numa feira ou num congresso, o número de empresas envolvidas e essa tal da transferência da responsabilidade é muito maior do que num concerto, num show ao vivo. Porque tem menos empresas envolvidas. Não porque tem menos gente, um show pode ter mais gente. Mas o envolvimento As responsabilidades estão, de alguma forma... E o que uma empresa, uma pessoa, uma empresa precisa fazer para conseguir ter um evento seguro? Bom, a primeira coisa é ter certeza que você tá rodeado de profissionais que têm vivência nisso, né? Porque o que eu conheço assim de gente que organizar um evento, a definição acadêmica de um evento dá uma noção do que a gente está falando. Do ponto de vista da academia, das faculdades, a definição de evento é duas ou mais pessoas reunidas com um objetivo em comum. Então, esse é um evento. Isso é um evento. Então você imagina. Só vou mantendo o C, tá? Carnaval, congresso, casamento. É tudo a mesma coisa, batizado. Eu só fiquei no C, você já foi pro B. Então, assim, tudo é evento. Então, se você acha que é só organizar o evento, é só definir um local, definir a comida e mandar um convite. Então, eu vejo que muita gente, não vou dizer que ela diminui a atividade do organizador, mas talvez ela não valorize o ganho que é ter um profissional ao seu lado. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é essa. Você tem que ter certeza que quem você está trabalhando... Para fazer uma coisa boa. Vai te dar algumas diretrizes e você, uma pessoa que não trabalha com evento, pode achar essas diretrizes, às vezes, excessivas. Mas eu preciso de tudo isso? Eu já ouvi várias vezes isso. As pessoas questionarem, porque eventualmente isso implica num custo, né? Na última linha a gente sempre sabe que implica num custo. Até para ouvir uma música numa festa, a gente precisa pagar O ECAD, você precisa pagar o ECAD. Mas o fiscal do ECAD não vai aparecer aqui. A gente toca a música abaixo e ninguém vai ouvir. Então, você está sendo exposto a um risco e você está transferindo uma responsabilidade para alguém. Só que nessas horas, eu que sou organizador de evento, quando você escuta isso, eu falo, as pessoas riem, porque ninguém faz isso. Mas na hora que você vê o contratante falar, nesse exemplo que você deu do ECAD, não vou pagar porque eu vou tocar baixo e o fiscal não vai aparecer aqui. Nessa hora, o organizador tem que tirar um papel e falar, se assinem que estão aqui, por favor, porque eu não vou ser responsável se vier aqui, aí ele vai cobrar de você. Tenho certeza que se a gente apresentar esse papel na hora para essa pessoa, a pessoa vai chegar e falar, então é sério o negócio. Eu falo, então, eu estou te dizendo porque é. Você entendeu? Mas ninguém faz isso. Ninguém chega com um papelzinho e fala, assina aqui. Porque eu acho que as pessoas têm que medir, né, e tentar minimizar todos os futuros problemas que a gente tem. Exato. Se você for pensar, todo mundo fala... Eu trabalho há mais de 20 anos com evento e todo mundo fala, você trabalha na produção de evento. Não, eu não trabalho na produção de eventos. Eu, na realidade, trabalho no planejamento dos eventos. Tem vários eventos, a maioria, talvez, dos eventos que eu já planejei, eu não estava presente no dia, no local. Não são eventos que precisam da presença do PO para acontecer. O meu trabalho é feito muito antes, 1 ano, 2 anos antes. Estratégias de marketing, comercial, de relacionamento, de operacionais, enfim. Mas eu não trabalho em produção. E todo mundo acha que se você trabalha com evento, você é o cara que vai levar as toalhas para a Madonna, no caso do show da Madonna, né? Todo mundo fica perguntando, mas como é que é? Você fala, eu não conheço ela, não sei, ela nem sabe quem sou eu, entendeu? Então tem essa confusão um pouco.
Então, essa transferência que eu falo de responsabilidade, tem uma hora ali que a pessoa vai olhar um custo. E ela vai olhar e falar, será? Você fala, olha, eu estou te dizendo pela experiência, eu organizo 10 eventos por semana, em 9 que eu organizei passou assim. Você quer ser o diferente? Mas é caro. Depende. Se você for pensar que o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, você pode até se questionar, nossa, mas eu vou tocar num evento fechado, eu vou tocar músicas, os músicos não vão nem saber que eu estou tocando, e eu estou tocando essas músicas porque eu gosto. Tem um valor. E eles recebem esse dinheiro? Sim, aí o escritório central vai e depois distribui para eles, é a forma de arrecadar isso. Então, assim, você entra num questionamento do contratante que as pessoas falam as coisas e você fala, mas não funciona assim. Não, mas eu vou assumir, eu quero assumir e não pagar. Então você fala, então tá, então por favor você assine aqui. Imagina nesse caso que eu falei do stand que caiu na cabeça das pessoas, né? Você tem algumas limitações de material, de quanto você pode pendurar no teto, quanto tempo você tem para... Você não vai cair esse teto aqui, né? Estou vendo aqui, está tudo bem amarradinho aqui. Quanto tempo você tem para montar, quanto tempo você tem para desmontar, qual foi o seu custo. Então tem diversas variáveis que impactam nessa eventual queda na cabeça das pessoas. Na última linha que faz a diferença. Exato. Aí a pessoa vai olhar e falar, nossa, esse stand é caro. O que eu já ouvi de muita gente, as grandes pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar com eventos na minha vida, eu já tive a oportunidade de ser sócio do Rodolfo Medini e da Roberta, na empresa que organiza o Rock in Rio. Então eu tive uma escola com eles muito grande, muito boa, numa área de entretenimento com muito glamour. Mas o que eu ouvi deles mais de uma vez é que o limite, não é o limite, a linha é a segurança das pessoas. Então, até onde você está impactando a segurança das pessoas, desculpa, não dá para fazer, é inegociável. A partir do momento que está garantida a segurança, você pode fazer o que você quiser. Até colocar uma tirolesa passando em frente ao palco, em cima de 20 mil pessoas assistindo o público. E a gente vê isso nesses eventos que aconteceram, né, tristes, né, da Boate Kiss. Sim. Ali não tinha nada de planejamento de segurança. Não, ali não tinha, e você percebe ali, eu não vou entrar no julgamento das pessoas, mas a minha visão, assim, de quem trabalha com o evento, é que ali, tanto a brigada de incêndio interna, que deveria existir, quanto as rotas de fuga, não cumpriram o papel que eles deveriam fazer. E, infelizmente, a gente só faz essas reflexões depois do ocorrido, né? Essa reflexão que eu estou te falando do stand que caiu, a gente só fez essa reflexão depois que ele caiu. Porque ele caiu. Porque ele caiu. Então precisou cair para um grupo de pessoas se reunir para fazer isso. Porque senão a gente já está no módulo automático. Todo mundo, né? Ah, nunca caiu, não vai cair, mas infelizmente as coisas acontecem. Pode ser também as mudanças climáticas, certo? Eventos ao ar livre, você vai precisar ter um evento ao ar livre, você tem que prender com estais, que seja, com coisas para o negócio não levantar voo. Mas você previu aquilo para 80 km por hora de vento e deu 120. Então tem Como um é que tu inusitado. vai, Então, né? tem um inusitado. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer todos os eventos do outdoor pensando que vai vir um furacão? Também tem o outro lado, né? Você vai falar, não, seguro demais. Furacão, não sei se vai vir. Mas você não prever que vai ter vento é que é o erro. Então a gente tem que saber todas os senões. Por isso que eu falo, tenha o aconselhamento de alguma pessoa que conhece, que trabalha com eventos, porque essa pessoa já vai ter vivido isso. Provavelmente o contratante tem menos vivência do que quem está organizando, é uma questão óbvia, e isso é positivo, essa diferença de experiência. Olha o pessoal da Braco aí para fazer nossa festa de fim de ano, viu? Eles estão querendo agora alugar tenda, porque vai chover, umas coisas diferentes. Vamos fazer um evento num local diferente. A primeira coisa que eu falo é, alguém foi ver do alvará? Alguém foi ver da capacidade de água do banheiro? Alguém foi ver quantos lugares tem no estacionamento para as pessoas pararem o carro? Porque nessa hora a gente esquece tudo isso. Aí na hora lá da fila, pô, mas acabou a água no banheiro. Você fala, mas tem 500 litros na caixa aqui no banheiro. E você traz 500 pessoas? Ah, daí tinha que ter contratado o banheiro químico. Tinha que ter contratado o banheiro químico. Entendeu? Então, assim, eu quando escuto... Essa é uma das piores. Quero fazer o evento num local diferente.
Aí é que mora o perigo. Eu fui em vários locais diferentes. Aí é que mora o E perigo. no começo não que não seja bom fazer eventos em locais diferentes. Não tinha banheiro químico mesmo. E a gente falava, pô, mas não tem um banheiro aqui? A gente vai... Eu que sou meio macaco velho de evento, eu tenho um outro sinalizador que eu fico muito assustado. Que é o seguinte, me convidam para o evento, aqui em São Paulo, a chance de eu ir com o meu carro é muito grande. A chance de eu parar na porta e ver a equipe de manobristas é maior ainda. Aí eu de relance já olho a quantidade, mas assim, é questão de segundos. A quantidade de manobristas. Você sabe que não dá certo. O tamanho do local e quantas pessoas estão lá, só de olhar aquilo eu falo 1 hora de fila no final para pegar o carro. O que eu faço? Paro, eu vou embora e paro em algum outro lugar. Não, porque as pessoas daí, mas são só 200 carros, vamos colocar 5 manobristas. 2 horas de espera. Nossa. Ontem eu fui num evento e estava assim. Tinha fila na saída. Isso que eu falo. Tinha 5 manobristas. E a pessoa que está organizando acha que a responsabilidade dela se limita ao local de dentro do evento. Mas na cabeça de quem participa... É o todo, né? É o todo. Desde o dia que eu disse que vou ao evento e marquei na minha agenda, a hora que eu saí de casa, tomei banho e já estou pensando no evento para ir para lá, até a hora que eu voltei. Essa é a experiência completa de quem vai no evento. Mas a pessoa que organiza acha que é só ali dentro, só fora. Esse problema da cidade de São Paulo, se tem trânsito, não é comigo. Quantas vezes eu já escutei isso? Mas o problema qual que é? Não, que as pessoas... Eu marquei o evento 7 horas e todo mundo chegou atrasado às 8h30. Eu falei, você não levou em consideração o trânsito em São Paulo? Básico isso. Então, você deveria ter marcado um outro horário ou outro local. Porque se esse foi o problema, você como organizador falhou forte. Quantas vezes você já não viu? Então vamos atrasar 50 minutos o evento porque o povo não chegou ainda. 1 hora, Aí você fala, é erro básico, tá? Isso é erro primário de pessoa que não visualizou a experiência completa do evento. Então, para a gente fazer um evento de sucesso, a gente precisa ter a noção do tamanho do evento, sim, local... Propósito, eu falo, né? O propósito do evento. O local, em consequência da quantidade de pessoas, o impacto delas lá. Se não tem estacionamento, você manda o convite dizendo não venha de carro, venha de Uber. Não tenho dinheiro para pagar uma equipe de 50... Pode ser. Eu não tenho dinheiro para pagar uma equipe de 50 manobristas. Manda para tudo. Proibido vir de carro, venha de ônibus, venha de Uber. Não, é sério. Porque você já sabe que vai causar aquele problema. Vai ter problema. Imagina o exemplo que você falou do local diferente. Você chega lá e a primeira coisa que eu faço é ver o banheiro. Aí quando eu vou no banheiro, você dá a descarga para ver. Você já viu quando você dá aquela descarga, cai aquela aguinha assim, sabe aquela aguinha fraquinha, sem pressão? Você fala, imagina 200 pessoas aqui nesse banheiro. Como é que vai ficar isso aqui depois de 1 hora? Final do dia Aí o dono do lugar fala, não, é que a pressão aqui não está muito forte. Você fala, esquece, eu não vou fazer o evento aqui. Porque você já sabe a consequência. Tu faz essa vistoria prévia. Evidente, evidente. Evidente, você tem que... Ou você conhece o local do evento muito bem, já fiz 20, 10 eventos lá. Ou se você não conhece, se você é um organizador de evento, você não faz uma visita técnica, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, bacaníssimo. Dicas, viu, pessoal aí da Braco? Dicas. Vai ter festa no final do ano. Festa de final de ano, então, é especialidade da casa acontecer essas coisas. Aí descobre que o palco é baixo, ou então descobre que não tem 2 ambientes, todo mundo está falando de o som alto, todo mundo... Aí, festa de final de ano, a lista de erros é assim. A doutora Segurança já aproveitou as dicas de segurança do PO para a gente organizar nosso evento lá, hein? Tô falando sério. PO, a Cris, ela fez algumas perguntas assim bem complexas pra gente, que eu digo que a gente tem que chamar os universitários, porque eu preciso ler as perguntas. Primeira, quais são as principais leis e regulamentações que os organizadores devem seguir para garantir a segurança de um grande evento, ou do médio, ou do pequeno? Então, a primeira lei que você vai seguir é a lei municipal da cidade que você está fazendo o teu evento. Os locais que você vai escolher necessariamente precisam ter o alvará de funcionamento e o AVCB, a vistoria do Corpo de Bombeiros. Essas 2 coisas é o básico. Antes de você perguntar o preço do local que você vai fazer... Tu pergunta isso. Pergunta isso e vê a data de validade, porque eu também já vi com o branquinho ali, sabe? Aquele pincelzinho. Desculpa aí, mas acontece, infelizmente. Então você vai ver a data de validade. Primeiro pedir o AVCB. E o alvará de funcionamento do local. Isso é coisa básica. Posto isso, você vai ter que daí ter uma pessoa que vai te ajudar a implementar. Você vai entender o propósito daquele evento e a implementação.
E o que eu percebo é assim, muitas vezes a pessoa fala, não, vai fazer um evento para 500 pessoas, lá cabe 450. Não, mas veja bem, eu vou convidar 500, mas nem todo mundo vai. Então vamos pegar esse lugar de 450 mesmo, que no final vai aparecer 400. Aí você, o chato, faz a pergunta, mas e se aparecerem as 500? Eu tô rindo, não vai aparecer. Eu tô rindo porque eu falo exatamente então, isso. Mas não vão aparecer, eu só estou convidando 500, isso é meio pro forma, esse pessoal eu já sei que não vai. Você fala, então tá. Então, assim, o segundo passo depois, terceiro, né, que você viu os alvarás, contratou um especialista, tem a ajuda de um especialista, o terceiro é você entender a demanda. Porque se você não entender a demanda, você não vai conseguir preparar a operação do Saber o número certo das pessoas que podem ir. Exato. Então, assim, se você não souber isso, ou você deseja... Não, mas eu quero que venha o maior número possível. Ok. Então se prepara para um de 600 lugares. Isso. Puxa, mas daí se vai ter 500 pessoas, eu vou ter que oferecer jantar, porque o evento é às 7h30 da noite. Então, vamos fazer o seguinte, se você não tem dinheiro para fazer o jantar para 500 pessoas, vamos pensar em outro formato e outro horário? Porque daí, quando você começa a pegar essas coisas, você começa a montar o propósito do evento. E não você ser... Eu falo que a palavra organizador de evento limita muito a profissão das pessoas. Ah, é? Por quê? Porque quem organiza, organiza a pedido de alguém. Ah. Eu estou organizando, eu não estou pedindo para você pensar, eu estou pedindo para você organizar. Você é o meu organizador. Está aqui o que eu quero, organize para mim. A palavra tem essa transferência, eu falo. Agora, eu acho que a gente deve... De novo, quando você está pedindo para um profissional te ajudar... Analisar. Não, eu acho que esse formato não vai funcionar. Neste dia, nesse local, ou seja, a pessoa deixa de ser o organizador, eu falo para ele ser um designer, para ele ser uma pessoa que vai fazer sugestões. Mas a grande maioria das pessoas e das empresas, a gente vê no dia a dia... Não faz nada. Não faz isso. E o organizador organiza a pedido de alguém e por isso que muitas vezes os eventos saem errados. E sofre bastante. Sofre bastante. Primeiro que quem organiza vai se sentir, como é que eu posso dizer, limitado no que está fazendo. Quem é o contratante vai ter críticas e vai achar sempre que o organizador é que errou, nunca a pessoa faz a autocrítica. E o pior de tudo é que quem participa do evento é uma experiência ruim. Acho que a última coisa que você quer é que as pessoas que estão envolvidas no evento, independente do tamanho, é que elas tenham uma experiência ruim. Você quer que a pessoa tenha uma experiência boa. Para lembrar da marca, para levar do movimento. Eu falo essa coisa sempre do cálculo do manobrista na porta, porque eu falo, lá dentro o CEO triplicou o salário de todo mundo, deu um brinde maravilhoso, importado para uma pessoa da família. A pessoa está saindo lá fora. O carro dele foi batido ou ele ficou 2 horas para pegar o carro. Tudo que ele viu lá dentro de bom, ele esqueceu. É uma experiência que tu carrega. Ele só vai lembrar lá do negativo. O outro exemplo que eu dou é o seguinte, quantas vezes você já viajou de avião? 100. A vez que a companhia aérea perdeu a tua mala, você sabe de onde você vinha, com que roupa você estava, com quem estava junto com você, quanto tempo demorou. Tudo. As outras 99 vezes... Tu não lembra? Tu não lembra, você só fez a obrigação. Então, assim, o ser humano é cruel nisso. A gente só lembra coisa negativa. O positivo, vamos torcer para que lembre. Mas o negativo, a gente vai, assim, eu vou bastante a evento, então a gente às vezes faz assim um comentário. Você estava naquele evento? Aí o outro vira e fala, aquele que a macarronada estava fria? Eu falo, exatamente. Aquele da macarronada fria. Você vê como é que é a coisa, né? A gente só lembra o negativo. A gente só lembra da macarronada fria. Todo o resto esquece. Mas você estava lá, da macarronada estava lá. Então, assim, é perigoso, porque você trabalha com pessoas, você trabalha com... Eu falo, quem trabalha com eventos, trabalha com sentimentos, com sensações. É uma coisa meio difícil, né? Porque eu tenho que pensar no futuro, que aquelas pessoas que estão no evento vão talvez ficar numa fila de um banheiro e que aquilo não vai ser bom. E se sentir no lugar da pessoa para trazer, né? Isso. E aí ter uma empatia. Isso, e você traz, às vezes, essa informação de uma maneira muito direta, muito curta, quem está contratando vai falar, não, mas você está sendo muito negativo. Não é assim. Não é assim que funciona. E, infelizmente, eu já vi mais de uma vez esses que eu estou dizendo exemplos aqui, eu já vi mais de uma vez. Bom, próxima pergunta. Quais medidas de segurança podem ser implementadas durante o planejamento de um evento, já antes de sua realização, para garantir que ele ocorra sem incidentes? Isso que a gente já acabou de falar, né? Isso. Você tem que ter... O planejamento é essencial e você não ter vergonha ou medo de alterar o planejamento ou o propósito do evento se você vê alguma coisa dessa. Eu quero fazer um evento ao ar livre porque é importante.
Mas deixa eu te dizer, em dezembro, na cidade de São Paulo, o índice pluviométrico vai chover. Você quer fazer o ar livre? Mas Sabe assim? Então, assim, se você quer esconder, os dados pluviométricos estão disponíveis para quem quiser. Mas daí a gente precisa fazer o quê? Entra na internet. E também, muitas vezes, não dá certo, né? Muitas Como vezes... aquele Lollapalooza que estava tudo certo e foi um horror. Você vai trabalhar com chances, entendeu? E então, mesmo assim não dá certo, né? Mesmo assim não está certo. Então eu vejo, nessa hora, por isso que eu falo que a vivência ou a experiência de que você está contratando é fundamental. Porque essa pessoa já vai ter passado por essa experiência e vai te dizer, olha, não sei. Mas assim, quando você vê esse tipo... Eu falo muito disso, nessa transferência de responsabilidade, na hora que você deixa a coisa muito clara, e o exemplo que eu dou é assina aqui, as pessoas param para pensar. Então, assim, não é uma coisa muito difícil. Não é muito difícil. Nossa, P.O., ótima conversa. Já passamos dos 30 minutos aqui, tu acredita? Como foi rápido, mas temos muitas perguntas ainda. Quais são as maiores preocupações dos organizadores ao planejar a segurança de um grande evento, além dos aspectos legais e burocráticos? O que o pessoal mais te pede para cuidar? Eu também sou professor na ESPM, eu falo de ativação de marketing e patrocínio, e muito de eventos tem a ver com isso, né? E eu percebo que com essa geração mais jovem, que são os meus alunos lá de pós-graduação, o grande problema que as pessoas veem é exatamente isso, é não acertar no propósito do evento. É achar que o propósito do evento não vai ser relevante para atrair as pessoas. As pessoas, isso eu acho muito bom, porque as pessoas não estão com uma preocupação tática. Ah, não vai ter água, não vai ter manobrista, o lugar é quente. Isso é depois. Elas estão preocupadas em serem relevantes. Eu vou fazer um evento, mas será que isso vai encher o ponteiro de alguém? Ou as pessoas que eu quero que vão, elas vão? Então essa é uma geração hoje em dia muito direcionada por propósitos. E o propósito de um evento é o motivo do evento, o tema do evento, a gente pode chamar como a gente quiser. Eu acho que essa é a maior preocupação dessa geração. É você fazer algo que vai ser mais ou algo que não vai ser percebido como... Porque eu acho que daí tem uma exposição ao coletivo, né? Você quando está fazendo um evento, você não está fazendo para você. Você pode fazer para a sua família, mas tudo bem. Mas você está fazendo para a sociedade. Então, os julgamentos e as avaliações poderão vir de todo lado. E hoje, com as mídias sociais, isso mais ainda, online, né? Online, na hora. Intensificado. Feedback positivo ou negativo, tá bom, hora. Tá ruim. Na hora. Qual o impacto financeiro de implementar medidas de segurança em grandes eventos e como os organizadores podem se preparar para esses custos extras? Tu acha que é um custo muito... Pode ser um ponto muito forte na planilha de custo. Você contratar uma apólice de seguro que te dê uma cobertura de R$10.000, ou a mesma apólice de seguro com a mesma seguradora que dê uma cobertura de R$1 milhão, o preço é absurdamente diferente. Ah, é? Absurdamente. Então, é isso que eu te falo, nós como associação, o que a gente está colocando, a gente não pode obrigar as pessoas a contratarem seguro. Empresas associadas. Eu não posso, cada um faz o evento com a tua cabeça e com a tua mentalidade. Mas a gente vai começar a colocar, no caso de feiras, por causa desse infeliz acidente que aconteceu, quais são as coberturas mínimas exigidas. Olha, deixa eu te dizer, se acontecer algum acidente no teu, como por exemplo cair o teto, ou uma pessoa se machucar, essas são as coberturas mínimas que você pode fazer. Então eu não posso contratar, porque às vezes a pessoa contrata para cumprir tabela, né? Eu falo, você tem a cobertura? Tenho. E não tem nada? Não, tem, mas ele contratou pela cobertura mínima. É a mínima da mínima. R$5.000 de cobertura que não cobre absolutamente nada, mas ele tem o seguro. Então, passa por um processo de educação que é você dizer quais são esses limites mínimos. Então, assim, infelizmente isso, dependendo do tipo de evento, dependendo do local e dependendo do propósito, pode aumentar e muito. É a linha mais cara depois do... Não sei se é a linha mais cara, mas vai tornar o evento muito mais custoso para quem estiver fazendo. Óbvio que você está trabalhando com a palavra eventos, eventos vem quase de eventualidade, né? Certeza que vai mudar alguma coisa. Então você planejar um evento e imaginar que aquele vai acontecer 100% do jeito que você planejou, não existe. Esquece. Então acho que você tem que trabalhar num balanço. Você sabe que isso é muito perigoso e isso é desnecessário. Vamos trabalhar aqui no meio termo, aceitável. E aí eu falo, se você for pensar toda a parte de alvará, seguros,
ou a parte digital de você ter, cumprir o compliance de LGPD, uma série de coisas, com certeza não é a parte mais cara do Mas evento. é a mais chata de fazer. Mas é a parte que você precisaria, eu falo, se você está discutindo data e local é uma segunda reunião. Porque a primeira reunião é você falar sobre o propósito, o que você quer e que tipo de experiência você quer. Levar para o cliente final. Isso. A segunda reunião é, ok, já que nós conversamos sobre isso, agora vem data e local. Mas 99% dos eventos que eu trabalhei na minha vida, a primeira reunião era data e local. Então, assim, tem uma discussão inicial que ou a gente não quer fazer, ou as pessoas têm preguiça de fazer. Dá muito trabalho, né? Ou se fez, não quer te contar, alguma coisa. Mas quando a reunião começa com data e local, para pensar. Já teve uma antes que você não foi convocado. P.O., me diz alguma outra coisa que a gente pode falar para o pessoal, tu deixar os contatos da associação, teu contato pessoal. Olha, eu que acompanho os números do setor, o que eu estou vendo é o seguinte, eu falei que teve um aprendizado da pandemia, que foram os organizadores de eventos aprenderem a trabalhar com híbrido, ponto. Agora, do ponto de vista da sociedade, o que eu vejo é que existiu uma valorização tremenda do que a gente chama do presencial. Então, assim, eu que acompanho os números, acompanho eventos que acontecem todos os anos e tal, no mínimo, os eventos estão crescendo em termos de audiência 10, 15, 20%. Tudo isso. Audiência remota? Audiência, não, física. É? Audiência física. Então é o seguinte, o presencial está mais valorizado como nunca esteve. E para mim, a outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, no presencial você não pode fingir. No virtual, você pode fazer um deepfake e criar alguma coisa. Agora, se você quer ser realmente verdadeiro, se você quer ser realmente com propósito de mostrar aquilo para as pessoas, o presencial não dá para você fazer falsificar. Bom, se der para falsificar, não sei ainda, mas eu não conheço nenhuma tecnologia que você falsifique uma relação como a gente está tendo aqui de uma conversa. Que é muito prazerosa. Se fosse virtual, eu poderia estar lendo o que eu estou falando, eu poderia ter um teleprompter na minha frente, você concorda? Poderia ter artifícios que estariam alterando essa nossa conversa. Mas isso que eu te falo, acho que essas duas coisas me dão muito prazer em trabalhar nessa área. A valorização do presencial, tanto pelas empresas, pelas marcas, mas principalmente pelas pessoas que participam de eventos. É a tal da economia das experiências, né? Hoje as pessoas não querem ter carro, querem alugar. As pessoas talvez morem em apartamento alugado, mas quer fazer uma viagem com os amigos de 20 dias pelo Nepal e pela Tailândia. Então, assim, você percebe que tem uma mudança grande conceitual acontecendo e o mercado de eventos presenciais, híbridos que seja, se beneficia disso. Nossa, maravilhoso. Contato, Instagram? Bom, P.O. é o meu apelido, o meu LinkedIn é Paulo Octávio Pereira de Almeida. O Instagram é bom pegar da minha empresa, que é Live Marketing Consultoria. A gente vai colocar aqui embaixo. Isso, Live Marketing Consultoria. Aí a UBRAF é www.ubraf.org.br. Associação das Empresas. Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos. Feiras e eventos com foco em negócio. Então o BRAF, www.braf, esse também tem lá dados de mercado, tem informações. Aí lá você pode tanto pegar Facebook, quanto LinkedIn, quanto o Instagram, o BRAF. A gente também solta aí informações. E a coisa que eu falo para todo mundo não vá só ao evento do teu mercado. Se você trabalha com qualquer mercado, não vá só a esse evento, ou só os dos seus concorrentes naquele mercado. Vá num evento que não tenha nada a ver com a tua área profissional. Porque daí você tem uma isenção para você poder olhar o que está acontecendo e aí você vai ter repertório para você poder dizer se aquilo é bom ou ruim. Porque se você só vai no teu evento ou só vai no evento do teu concorrente, qual é o repertório que você tem para dizer se aquilo foi bom ou ruim? Você não está acompanhando o que está acontecendo. Então eu falo, vá a eventos. Eu tenho uma posição privilegiada que eu vou pelo menos a 3 eventos por semana, 3 ou 4 eventos por semana. Mas tu vai assistir ou só fica na organização? Não, eu não estou organizando, eu sou convidado. Hoje à noite eu vou em um que eu sou convidado, amanhã eu vou outro que eu sou convidado. Eu só fico olhando. Ai, que delícia! Mentalmente fotografando o que está acontecendo para poder saber o que precisa fazer. Entendi, o local foi escolhido assim, o horário, as pessoas então se movimentavam aqui, a mesa, a comida. Eu só fico criando o repertório para o dia que me perguntarem,
e algumas pessoas me perguntam, né, porque eu também faço consultoria para a área de eventos, na área de estratégia. O pessoal consegue te encontrar nesses... Sim, na Live Market Consultoria, que é a empresa que eu falo, que é a minha empresa de consultoria, eu dou consultoria para quem organiza evento. Então, eu consigo, com a minha vivência, falar, olha, acho que você poderia ir aqui. Mas, de novo, consultor tem aquela postura do eu acho, eu não faço. Quem tem que fazer é a pessoa. Se ela não estiver convencida, não adianta. Não posso fazer nada. Eu só dou palpite e sugestões. Se a pessoa quer fazer ou não, é uma decisão dela. Gente, muito obrigada, P.O., pela tua presença. Obrigado pelo convite. Esse papo delicioso aqui que eu não falei, só ouvi, aprendi muitas coisas. Braco, vamos cuidar da nossa festa de fim de ano, hein? Bem organizadinha. E muito obrigada novamente. Obrigado e estou à disposição. E bom show hoje, hein? Hoje não é show, não. Hoje é entrega de prêmio. Oxi, gostei dessa. Muito obrigada. E esse é mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E hoje com um assunto maravilhoso sobre insegurança em eventos, em qualquer tipo de evento. Aniversário, festa de criança, batizado e musicais, seja lá o que for, né? É isso aí. Obrigada, P.O. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente.